Aleluia! E hoje vamos começar a nossa primeira escola bíblica dominical em Oakland. Glória a Deus! Queria que você fechar seus olhos, vamos orar, consagrar ao Senhor esse momento. Senhor, muito obrigado por essa manhã que nós estamos aqui reunidos no nome que está acima de todos os nomes. Senhor, obrigado pela fome e pela sede da palavra de Deus. Senhor, oro para que cada um aqui receba espírito de sabedoria e de revelação. Abra o entendimento, que eles compreendam, recebam e vivam a Tua palavra. Senhor, que eles sejam transformados e agentes de transformação onde quer que eles estejam. O Senhor nos diz, não se deixe amoldar pelo padrão deste mundo, mas renovem-se pela transformação do seu entendimento, para que vocês possam compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós estamos renovando a nossa mente na Tua palavra. O Senhor nos purifica, nos santifica, nos direciona, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode sentar. E escola bíblica dominical. Escola bíblica é engraçado. Quando a gente fala de escola bíblica hoje em dia, parece que está falando do culto kids. Parece que você está falando alguma coisa para criança. Ah, escola bíblica, vamos ensinar quem é Jonas, o peixe, quem é Moisés, a sarça ardente. E não é isso, gente. A escola bíblica é uma ferramenta que a gente tem para se aprofundar na palavra de Deus. E hoje, nessa primeira EBD, eu vou falar um pouco da diferença de escola bíblica e culto. Porque o pessoal fala assim, a escola bíblica é o quê? É um culto que tem... é um culto que tem slide. Não, não é isso. Porque pode ter culto com slide também, não é isso que define. É o propósito, tem um propósito diferenciado. E hoje a gente vai passar... É universal, gente, ó. Sempre dá, eu que eu testei. Aleph, vê se está conectado aqui o USBzinho, por favor. Ou então passa na mão mesmo. Pronto. Pronto, agora foi. Nós vamos passar por isso aqui. Vamos apresentar o que é a escola bíblica, falar a importância de estudar a palavra de Deus, a origem da escola bíblica, intencionalidade e compromisso, um testemunho que nós vamos compartilhar aqui. Beber água é importante, gravem isso. Crescimento na palavra, e EBD e culto. São algumas das coisas que nós vamos tratar aqui. Mas fica ruim para a câmera. Vamos para cá. Fazer os ajustes. Não, a câmera, eles estão vendo. Saiu da câmera aí no vídeo? Pronto. Voltou aqui. Aqui. O mesmo Jesus que disse, ide e pregai, é aquele que disse, ide e ensinai. Quando você vai ver a grande comissão, fala, Jesus aproximando-se falou-lhes e disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus falou, vão pregar e vão ensinar. A primeira parte as pessoas conseguem entender bem. Vamos pregar, beleza, prega. Só que aí depois a pessoa fica assim, não, já batizou, agora o Espírito Santo faz a obra. O Espírito Santo vai fazer a obra, mas por meio de pessoas. E é pegar na mão, discipular, ensinar, que vai gerar a transformação. É esse um a um. São momentos assim de comunhão que quebram-se barreiras, que a gente é liberto de verdade. Eu fiz por muitos anos discipulado com jovens, com adolescentes. Fui líder de jovens por alguns anos. E algo que fazia muita diferença dos jovens é aquelas perguntinhas que surgem no meio do nada. Uma pergunta, às vezes, assim, parece que despretensiosa, mas aquilo destravava a mente da pessoa. E é esse ensinar que a escola bíblica se propõe. Então, qual que é a diferença de pregação e escola bíblica? Na pregação, a ênfase é em proclamar a palavra de Deus, anunciar. Você faz um apelo para arrependimento e salvação.
você está falando direto com o coração da pessoa. Você está declarando Jesus. Você não está explicando Jesus. Você está declarando a salvação, fazendo um convite para a salvação. Você não está explicando a salvação. E o Espírito Santo toca, a pessoa se desperta e fala, gente, é isso, faz sentido. Eu quero esse Jesus. Aí depois, o que você fez? Eu não sei, eu sei que é Jesus. E o que você entende? Não entendo muita coisa, mas eu sei que é Jesus. É isso, salvação é um milagre. Ninguém se converte por vontade própria, é um milagre. De uma hora para outra, seus olhos se abrem e tudo faz sentido. Você fala assim, é isso que eu quero para a minha vida. Quando eu me converti, eu sabia que eu tinha que ler a Bíblia. E não era o Alcorão, não era o livro de Buda, não era o do Allan Kardec, era a Bíblia. E eu falei assim, gente, mas por que eu tenho tanta certeza que é a Bíblia? Porque o Espírito Santo colocou lá dentro. E conduz os pecadores à cruz de Cristo. A escola bíblica, a ênfase em explicar a palavra de Deus. Você vai explicar o que é salvação, você vai explicar quem você é agora em Cristo, qual que é a sua nova natureza. É um apelo para aprofundar na palavra de Deus. Algo que a escola bíblica vai te levar é você ter um desejo de ir mais fundo. Você não vai ficar apenas na superficialidade. Aquela pessoa que fica reproduzindo frase de efeito que ouviu. Ouviu uma fala bacana, vou pegar para mim também. Aí a pessoa está com um arquivo cheio de frase de efeito, ela não faz ideia do que significa cada uma delas. Não tem a base. E ensina os cristãos a carregar a cruz. Um conduz a cruz, o outro ensina a carregar a cruz. E por que estudar a palavra de Deus? Se preparar para a obra do ministério. Abra em Efésios, no capítulo 4, versículo 11 até 14. Esse aí o pastor Yuri sabe de cabeça. Nós lemos ele várias vezes semana passada. Lá em Hamilton. Efésios 4, de 11 a 14. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que induzem ao erro. Existem pessoas mais mal intencionadas dentro da igreja. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Isso é uma realidade desde a época da Bíblia, não é uma coisa nova. Jesus falou, cuidado com o lobo em pele de ovelha. Cuidado com o que aparenta ser profeta, mas a mensagem é falsa. E aqui, Paulo está falando o seguinte, tem gente que está querendo te induzir ao erro. E por isso que você tem que conhecer a palavra, para você conseguir identificar o erro. Nós temos uma boa fé. Quando a gente se converte, a gente tem uma pureza de coração, a gente acredita em tudo que falam para a gente. Quem passou por isso daí, gente? É natural. Logo quando eu me converti, falei assim, gente, deve ser a coisa mais fácil do mundo se casar na igreja. Um é de Deus, o outro é de Deus, chegou, pronto, não vai ter problema, acabou, tá certo. Todo mundo santo, todo mundo buscando a Deus, todo mundo feliz. Aí eu comecei a ver que não era bem assim. Que o nível de entrega das pessoas a Deus, o nível de compromisso das pessoas com Deus era diferente. Tinham pessoas que levavam mais a sério do que outras. Tinham pessoas que tinham uma compreensão mais profunda do que outras. Tinham pessoas que estavam em estágios diferentes. Algumas já estavam andando com o Senhor há mais tempo do que outras, que eram sinceras também, mas ainda eram imaturas. E eu vi que o cenário é um pouquinho mais complexo do que eu imaginava antes. Só que quando a gente decide andar na palavra, a gente começa a ter uma sensibilidade para ver o que realmente é correto e o que não é. A gente fica com o discernimento aguçado. Edificar o corpo de Cristo. Unidade da fé e do conhecimento de Cristo. Quando a gente conhece a palavra, a gente sabe o que é essencial. Tem muita coisa que não é essencial, que é periférica. Por exemplo, estava até conversando ontem. Vim pregar aqui de terno e gravata, ou de camisa polo, ou de camiseta. O púlpito ser assim, ou ser um púlpito de madeira, ou ser uma prancha. Vai mudar o que na palavra isso?
A estética tem um peso? Tem, mas é secundário, não é principal. É uma coisa assim, é errado, é pecado? Não. Claramente é pecado? Não, não é. Então vai do gosto. Ah, a parede é preta, podia ser branca, podia ser rosa, podia ser verde. Gosto. Pode mudar. Daqui a pouco vai que a gente vai para um outro local, decide fazer uma reforma e muda a cor. Pode acontecer, gente. Isso não é central para a nossa fé. Essas coisas periféricas, cosméticas mudam. Só que a mensagem, a palavra de Deus é a mesma. E é aí que a gente tem que saber discernir o que é de Deus do que não é. Tá estranho assim. Bem na diagonal. Outra, maturidade. Um cristão maduro é um cristão que não se ofende com facilidade. Como que você pode dizer que um cristão é maduro? Ele não se ofende com qualquer coisa. Ele não fica de mimimi. Ele não fica, qualquer coisa, não falou comigo. Não olhou para mim. Eu queria ter uma oportunidade e não me deram. Não tem isso. A pessoa vai fazer o que tem que ser feito. A pessoa tem comunhão com Deus, sabe quem ela é em Deus, ela tem essa identidade bem definida e ela vai seguir. Porque Deus que chamou, eu vou. Mas não me deram oportunidade. Todo dia eu tenho oportunidade. Todo dia eu encontro com uma pessoa, todo dia eu convivo com a minha família, todo dia eu tenho oportunidade de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não é um microfone ou estar na frente da igreja ou acima de uma plataforma. Pregar o Evangelho o dia todo. Às vezes você pode fazer aqui em cima também é parte do ministério. Mas a gente não pode reduzir o ministério a isso, é muito maior. Constância na fé. Não é uma pessoa de altos e baixos. Que é a pessoa que, ora, está apaixonada por Jesus, vai jejuar, vai orar, vai pregar, e Jesus é lindo e tal. Outra hora, não quero mais saber de igreja, estou cansado, estou desanimado. Para ir para o trabalho vai todo dia, mas para a igreja está desanimado. Todo dia acorda para ir trabalhar, acorda às 5 horas da manhã. Mas às vezes para ir para a igreja às 7 horas da noite, não, estou muito cansado hoje. Entenderam que tem essa inconstância? A pessoa não tem essa linearidade quando ela não está firmada na palavra. E você identifica e rejeita as heresias, e tem de monte. Tem um monte de heresia por aí. Heresia é coisa central da fé. Que nem eu te falei, a heresia é a pessoa, sei lá, é a irmã não querer cortar o cabelo. Não, isso não é heresia. Isso é um costume. A gente respeita. Ok, não é questão de salvação. Ninguém vai ser salvo pelo cumprimento do cabelo. Amém? Todo mundo sabe disso, né, gente? Salvação é pela fé, não por obras. Para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Todo mundo tem que saber isso aí. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Salvação não é obra de você ter pago o preço. É obra da cruz do Calvário. Só Jesus salva. Ninguém pode se salvar. E nós fizemos, ano passado, um curso todinho de religiões, seitas e heresias. Depois a gente pode fazer aqui também. Não, já foi. Revelação do propósito de Deus é progressiva ao longo da história. Quando você começa a entender a Bíblia, você vê que o Antigo Testamento é um tanto diferente do Novo. E como que eles se encaixam? Isso aí é um problema para a gente que estuda há muito tempo. Mas há o que é consenso. A revelação do propósito de Deus é progressiva ao longo da história. A revelação de Gênesis era uma. Em Êxodo, a revelação de Deus era maior. E ela vai crescendo ao longo da Bíblia. E o Novo Testamento é o ápice da revelação de Deus. É ali que Jesus se manifestou. A promessa que estava profetizada no Antigo Testamento se tornou realidade no Novo. Como que funciona isso, mais ou menos? Que imagem é essa aqui? O que você está vendo aqui? O que mais? Está vendo o trono? Viram a diferença? É a mesma imagem. O Antigo Testamento, as coisas estavam um pouco embaralhadas. Não estava muito claro. No Novo Testamento, pronto. Ficou claro que Jesus é o centro da mensagem. Quando você entende isso daí, fica muito mais fácil ler a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é normativo para cristão. Quer dizer que as regras do Antigo Testamento não são para os cristãos. Você não tem que matar boi, você não tem que matar ovelha, você não tem que parar de comer camarão, você não tem que guardar sábado, nada disso. Agora, os princípios são eternos, porque Deus não muda.
mas a aliança mudou. E conforme as alianças mudam, o relacionamento de Deus muda. Mesma coisa, pega duas pessoas solteiras, um homem e uma mulher, de repente estão lá, são amigos na igreja. Começou a olhar um de um jeito diferente para o outro e tal. Falou assim, olha, interessando, tá desimpedido e tal. Vamos colocar diante de Deus? Vamos orar? Pronto. Começa a orar e, de repente, Deus liga. De repente, vai dar o próximo passo. Poxa, então, vamos fazer uma aliança, vamos fazer um propósito, vamos noivar. Ok. Aí passa um tempo, não, vamos casar, é isso que a gente quer. São as mesmas duas pessoas, mas o relacionamento entre elas muda de acordo com a aliança. A aliança fala de um compromisso maior. Então, conforme a aliança vai sendo estabelecida, as alianças vão sendo estabelecidas no Antigo Testamento, a revelação vai aumentando. E nós estamos na última aliança, que é a nova aliança. Antigo Testamento e Novo Testamento, os dois são palavra de Deus. Não é normativo, mas a gente só entende bem o Novo Testamento quando a gente consegue entender o Antigo, porque vem de lá. Jesus era judeu, Paulo era judeu, Mateus era judeu, João era judeu. Todo o Novo Testamento foi escrito por judeus, com exceção de Lucas e Atos, porque Lucas não era judeu, mas todos os autores eram judeus, então a gente tinha uma cabeça de judeu. A Bíblia é um livro de dupla autoria. É inspiração de Deus pela pena dos homens. Então a forma como cada pessoa foi utilizada por Deus para expressar a mensagem. Tanto que João escreve de uma forma bem diferente de Marcos, a mesma mensagem, inspirada pelo mesmo Espírito Santo. Deus não anula quem nós somos. Deus não anula a nossa personalidade, as nossas emoções, a nossa alma, porque foi Ele quem criou tudo. Por um tempo eu achava que as emoções eram os nossos inimigos. Você não pode ter muita emoção, você tem que andar no espírito. Não é isso, gente. Você não pode ser controlado pelas suas emoções. Você não pode ser controlado pela sua alma. Mas a sua alma, ela é boa desde que santificada, desde que governada pelo Espírito de Deus. Suas emoções é uma coisa boa, sua forma de se expressar é uma coisa boa. Tem coisa que tem que melhorar, tá? Mas, no geral, é bom, foi criado por Deus. O pecado gera distorções, então a gente vai tirando essas distorções e a gente vai sendo quem Deus nos criou para ser. Deus não te criou para você ser nenhuma outra pessoa além de quem você é. Então, seja quem você é, cheio do Espírito Santo. 2 Timóteo 3, de 6 a 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa palavra aqui, inspirada por Deus, é theopneustos, que é o sopro de Deus. Foi um sopro de Deus, um fôlego de Deus que inspirou os autores para estar escrevendo o que eles escreveram. Desde lá de Gênesis, que foi escrito por Moisés, até o livro de Apocalipse, que foi escrito por João. Um exemplo aqui de como que o Antigo Testamento e o Novo se conectam. Jesus disse, vão aprender o que significa desejo de misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. E da onde que vem isso? Volta. De Oséias 6,6 do Antigo Testamento. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios. Conhecimento de Deus ao invés de holocaustos. Jesus estava reafirmando tudo que foi escrito na Antiga Aliança. Jesus não veio para destruir a lei, ele veio para cumprir. Ele veio para realizar, para completar. Quer dizer que eu fiz uma tarefa que ninguém conseguiria. Eu cumpri a lei. Aí o pessoal, já que Jesus cumpriu, eu tenho que cumprir também. Não, você não consegue. Ninguém dá conta, nem os judeus conseguiram. Só Jesus conseguiu. Então, a lei, a Bíblia fala que é antiquada. Hebreus capítulo 8. Ela está envelhecida e prestes a desaparecer. A lei cumpriu o seu propósito. Mas na nova aliança, nós vivemos na lei do amor, na lei de Cristo, na lei da liberdade, não na lei de Moisés. Desejo misericórdia e não sacrifícios. Desde o Antigo Testamento já está revelado que Deus é um Deus que ele não está interessado nos rituais, ele quer o coração. Quer ver como que está o seu coração. Você pode fazer o ritual muito bem feito. Se o seu coração está longe de Deus, foi só barulho. Então, primeiro alinhe seu coração e depois faça a obra. Porque você fazer uma obra sem estar com o coração alinhado vai virar peso. Deus não quer que você ande com peso. Então, se livre do peso e corra a carreira que Deus te chamou para ter. A palavra de Deus nos limpa. João, no capítulo 15, fala,
Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim dá fruto, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que produza mais ainda. Vocês já foram limpos pela mensagem, pela palavra que eu lhes dei. E o que a poda faz? Ela tira os excessos. Tanto a poda quanto o corte, eles vão estar utilizando lá uma tesoura, uma faca, para tirar um pedaço. Só que com propósito distinto. Se não dá fruto, vai cortar lá embaixo, para arrancar, para não dar mais fruto nenhum, está só atrapalhando. Mas se está dando fruto, vai podar os excessos para que dê mais fruto ainda. Ano passado a gente comprou um pé de jabuticaba. Quem gosta de jabuticaba aqui? Onde é que tem jabuticaba aqui, gente? Oh, gente. Será que tem nenhum canto assim, uma clandestina, não? Você tem? Olha só. Ó, pronto aqui, ó. Olha só. Vigilância agropecuária, nós não temos absolutamente nada a ver com essa informação. Então, mas eu comprei aquela híbrida que você já planta, já está dando fruto desde o começo. Eu não queria esperar 10 anos para comer jabuticaba, gente. Aí eu já comprei ela produzindo. Aí o que eu vi? Que você tem que tirar as folhas do meio para que ela não roube seiva para onde está produzindo. Porque tem algumas coisas que estão tirando energia de você para que você não produza mais fruto. É excesso. Você tem que tirar esses excessos para que você produza mais fruto. E às vezes a pessoa está com tanto de coisa, está embaralhada, às vezes tem uma hora de parar e não, calma aí. O que Deus quer de mim? Porque às vezes você está fazendo muita coisa e não era para fazer tantas coisas. Por exemplo, Jesus foi lá na casa de Lázaro, tinha acabado de ressuscitar, e foi ter um banquete. Aí Marta começou panela para cá, para lá, corta o carneiro, tempera, e levanta o fogo e tal, e Maria está lá sentada, ouvindo. E Marta correndo para um lado para o outro, suando e tal, pegando os copos, e Maria lá ouvindo. Aí Marta ficou assim, Senhor, e essa aí que está à toa? Pede para me ajudar aí, tá difícil. Aí Jesus fala o seguinte, Marta, Marta, você se preocupa e inquieta com muitas coisas, mas somente uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Nós temos que saber o momento de parar e o momento de avançar. Tem momento que a gente tem que sentar, tem momento que a gente tem que ir. Se você vai só indo, você entra no ativismo, vai te desgastar. Se você fica parado, você vai sentir em dívida com o que Deus fez contigo. Porque toda pessoa que nasce de novo tem vontade de servir. Cara, todo mundo que nasceu de novo, tem uma experiência com Jesus, quer servir. A pessoa fica procurando, o que eu posso fazer? E tem um momento que você começa a fazer muita coisa, até que vai chegar um momento em que, opa, é isso que Deus tem para mim. Aí você começa a fazer essas podas, Deus vai fazendo essas podas. Então tira os galhos inúteis, regula o fluxo da seiva e dá forma à planta. Aí o bonsai aparecendo aí. Porque o bonsai, na verdade, é uma planta que nem é grandona, só que a poda dela é diferente, que impede ela de crescer e ficar daquele tamanho. Tanto que a fruta do bonsai é do tamanho da fruta original. Um bonsai de maçã não vai dar uma maçã desse tamanho, é uma maçã grande. Sei porque uma tia da Natália, ela faz bonsai lá em Brasília. E algumas promessas para quem conhece a palavra de Deus. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será feito. Aqui está falando de um princípio. Quando você está em Cristo e as palavras em você, você sabe o que pedir. Você vai pedir e vai receber, porque você sabe o que pedir. Quando você está em Cristo, mas as palavras não estão em você, você fica pedindo um monte de coisa que não tem nada a ver com o propósito de Deus para a sua vida. E você só vai ter fé naquelas coisas que estão alinhadas com o propósito de Deus para a sua vida. Senão você vai ficar lutando com um monte de coisa que, querido, não é para você. Você tem que crer naquilo que Deus tem para você. Por isso você tem que ter a palavra entranhada. Senão você vai pedir um monte de coisa, vai ficar gastando tiro para tudo quanto é canto. Não, calma aí. O que a palavra diz?
tem gente que vai começar a pedir coisa que está totalmente contra a palavra. Às vezes tem algumas situações em que a gente se vê, né? Eu já passei por algumas delas, que a gente se vê o Espírito Santo nos coloca numa situação, às vezes, que naturalmente é um pouco constrangedora, né? Muitos anos atrás, eu era líder de jovens, foi na época que eu conheci a pastora Natália, e uma moça levou um casal para a igreja e chegou assim, olha, esse casal aqui, eles são muito bons e tal, e eles são também da igreja, mas estão passando por uma dificuldade, e eu queria que você orasse pelo casamento deles e tudo. Aí eu, não, tá bom, vamos orar e tal, qual é seu nome, tudo. Peguei a mão dos dois, quando eu peguei a mão dos dois, fui orar, eu fechei o olho, aí o Espírito Santo falou comigo, pergunta se eles são casados. Eu falei, mas agora? Pode ser depois da oração, não? Aí eu fui lá, eu parei. Eu olhei assim para os dois senhores, né, mais velhos, bem mais velhos que eu. Aí eu olhei assim, pode fazer uma pergunta antes? Vocês são casados? Ah, então... Quando começa o então, né? Então, a gente está morando junto, e sei lá o quê, a gente está se conhecendo. Eu falei assim, olha, eu não posso orar pelo casamento de vocês, porque não tem casamento de vocês. Sabe? Não dá para a gente abençoar o que Deus não abençoa. Não dá. Eu vou abençoar uma coisa que a palavra diz que não é abençoada? Não adianta. Vou fazer o quê? Para ficar bem na fita, para gostar de mim? Gente, não adianta, eu não posso abençoar algo que não tem a bênção de Deus, segundo a palavra. E é assim que muitas vezes a gente tem que entender e se posicionar pela verdade. A verdade é uma só, e tem um preço. Nem sempre as pessoas vão gostar de ouvir. Muitas vezes não. Mas não vai deixar de ser verdade por causa disso. E aqui o efeito da Bíblia no cérebro humano. Talvez algum de vocês já tenham visto. A Bíblia no cérebro humano. Um estudo foi feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico, em que eles estudaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos de 8 a 80 anos de idade. Eles apenas queriam ver como nós estamos interagindo com as Escrituras. E eles descobriram uma coisa que acabou se tornando a principal descoberta do estudo em si. Eles não estavam procurando por isso, ele se tornou o ponto principal do estudo. Quando nós lemos a Bíblia uma vez por semana, e isso poderia ser o culto de domingo, quando o pastor diz, abra sua Bíblia e nós ouvimos a mensagem, uma vez por semana, mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas-chave da sua vida. Vou lhe explicar melhor daqui a pouco. 2 vezes por semana. Efeito quase insignificante. Agora lermos 3 vezes por semana, houve um sinal diferente no mapa, como se fosse um batimento cardíaco. Algo aconteceu, ainda que fosse como um batimento. Mas a profunda descoberta é essa. Quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito sobe de forma incrível. O esperado seria que fosse 1, 2, que houvesse um aumento gradual do efeito e impacto na sua vida. Mas foi literalmente 1, 2, 3, 4. Algo muda radicalmente. Ok, você me deixou curioso. Que tipo de comportamento está sendo afetado? O sentimento de solidão cai 30%. Uau! Isso lendo a Bíblia 4 vezes por semana. O problema com raiva cai em 32%. Amargura em relacionamentos, casamento, relacionamento com seus filhos, cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual. Se eu tivesse que escolher uma área quando eu converso com as pessoas na qual elas são realmente honestas, é que elas se sentem estagnadas espiritualmente. É só fazer a pergunta. Quanto tempo você gasta na palavra, lendo a Bíblia 4 vezes por semana ou mais? Esse sentimento cai 60%. Uau. Contato com pornografia cai 61%. Isso é muito importante. E se olharmos para hábitos positivos e compartilhamento de fé, aumenta 200%. Porque você confia na palavra de Deus e há um aumento de 230% no discipulado. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Aqui a gente vê que não adianta a gente ler a Bíblia ocasionalmente também. Da mesma forma que beber água. Se você bebesse água 1 vez por semana, como é que ia estar seus rins? Que rim? Como assim rim? E aquilo, algumas dicas para você melhorar a sua hidratação. Invista em uma garrafa de água.
Tenha uma garrafinha sempre por perto. Estabeleça metas de água por período. Já viu isso? Pessoa que às vezes está em emagrecimento, está treinando, tem que tomar 3 litros de água, tem que tomar 5 litros de água por dia. Mas como que vai tomar? Não vai tomar de uma vez. Então, toma meio litro quando acorda, depois mais meio litro antes do café, depois 1 litro na hora do almoço e vai fracionando. Senão você não consegue beber tudo de uma vez, gente. Beba água ao acordar e ao se deitar. Coma frutas e vegetais que contêm muita água. Isso ajuda também na hidratação. Por exemplo, melancia, tem algumas frutas que a maior parte dela é água. Isso também ajuda a sua hidratação. Coloque alarmes no celular. Já viu aquele lembrete para tomar água? Então, que você vai lá e você pula? Então, coloque aí e se obedeça. Hã? Água com gás ou aromatizada pode ser mais atrativa. Também hidrata do mesmo jeito, sabia? Não perde nada. Mas o que tem a ver isso com água? Algumas dicas para você ler mais a sua Bíblia. Invista em uma Bíblia de estudo. Tem algumas coisas na Bíblia que quando você lê a primeira vez, você não vai entender direito. Quem é essa pessoa? Por que está falando isso? Quando você vai na nota de rodapé de uma Bíblia de estudo, já te explica. Você fala, então significa isso. Tenha uma Bíblia por perto. Lá em Brasília, nós fazíamos um discipulado e um casal, muitos amigos nossos, nós discipulávamos eles, e a gente começou a fazer um estudo da Bíblia do discipulado, que é até essa que eu estou usando aqui hoje. Ele gostou muito dessa Bíblia, ele comprou 4. Eu falei, rapaz, você vai dar de presente? Não, eu deixo uma no carro, eu deixo uma no meu consultório, eu deixo uma em casa, lá no meu quarto, deixo uma na sala. Então, o tempo todo, eu estou com uma Bíblia por perto. Por quê? Para ver, parou, está fazendo... Não, deixa eu abrir a Bíblia, deixa eu ler, deixa eu meditar. Senão você vai ad infinito. Estabeleça metas de leitura por períodos. Quando nós fazemos um programa desse de leitura da Bíblia, porque a pessoa bate o olho, vê um livro desse tamanho e fala assim, eu nunca vou conseguir ler. E realmente, você não vai ler isso num dia. Mas começa. Começa e continua. A pessoa começa, está indo bem, de repente para. Aí ela desiste de tudo. Não estou conseguindo ler 3 capítulos por dia. Aí lê nenhum. Aí de repente vira 0. Assim, é engraçado, né? Porque em vez de pensar, não consegui, mas vou ler 1. Aí amanhã eu leio 4. Ela 0, ia ter que ler 6. Eu não vou dar conta e lendo mais nenhum. Pronto. Fico esperando o próximo programa de leitura. Não desista, continue. Sabe? Se você não cumpriu o que você tinha se proposto, não tem problema. Parte de onde você está. Leia a Bíblia ao acordar e se deitar. Deixe sempre uma Bíblia por perto. Eu comprei um Kindle. Eu comprei a Bíblia. Então o que acontece? Às vezes eu acordo de madrugada. Aí eu acordo de madrugada, orei, continuo sem sono. Aí eu vou dar uma olhada, vou do banheiro, volto. Aí eu pego o Kindle e pronto. Aí começa a dar uma lida. Vou lendo a Bíblia, vou lendo a Bíblia, vou lendo a Bíblia. Ou então, às vezes, algum outro livro cristão e vai. Às vezes, amanhece o dia. Outras vezes eu volto, pego no sono. Aí eu deixo o Kindle. E o Kindle é melhor, né? Porque se fosse um tablet, dói mais quando cai na cara, né? Kindle é levinho. Então ajuda bastante. Escute músicas e ministrações bíblicas. Não só gospel, mas bíblica. Porque nem tudo que é gospel é bíblico. Quem já descobriu isso aí? Levanta a mão. Nem tudo que se diz cristão, na verdade, está fundamentado na palavra. E como que eu vou saber? Conhecendo a palavra. Coloque alarmes no celular ou aplicativos para te lembrar. E tradução atualizada da Bíblia pode ser mais atrativa. É Bíblia do mesmo jeito. As nossas traduções são boas. Então você pega uma NVI, você pega uma NVT, uma NAA, é tão Bíblia quanto a Almeida Revista e Corrigida, quanto a King James, quanto a Revista Atualizada. Mas uma é mais fiel do que a outra. Querido, posso te falar com tranquilidade. A diferença é muito pouca em relação à essência da mensagem. Sabe? E quem fez uma tanto quanto a outra foram pessoas que sabiam muito grego e muito hebraico. Então é questão de gosto. Tem umas que são um pouco mais contextualizadas, talvez para um estudo mais aprofundado não seja mais adequado, mas para a compreensão elas vão ajudar igualmente. Você pode pegar uma nova tradução da linguagem de hoje também. São Bíblias boas. Veja aquela que você consegue ler por mais tempo. Efésios 5, 25 e 26. Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra também nos purifica. Alguém conhece esse senhor aqui? Todo mundo?
Logo quando me converti, só um detalhe aqui. Um dia eu acho que ainda vou contar isso para ele. Logo quando eu me converti, eu fiquei sabendo que o Adolfo tinha se convertido. E anos antes eu já tinha ido em show dos Raimundos. Eu sou de Brasília, os Raimundos é de Brasília. A gente tinha ido no show dos Raimundos em São Paulo. E o que aconteceu? Uma vez eu estava num show em Brasília e ele estava lá no show também, lá na pista, tudo, né? Aí eu me converti, acho uns 3 anos depois, e eu estava num culto e, de repente, ele só para ministrar um louvor. Eu falei assim, gente, eu jamais imaginei que eu ia estar aqui na igreja nesse momento da minha vida. Imagina esse cara. Esse cara aí estava doidão e tal, o cara estava virado o tempo todo. E ele começou a ministrar em uma presença de Deus, uma unção, uma pessoa que realmente teve um encontro com Jesus e mudou de vida. Foi alguém que se converteu no auge e abandonou, virou as costas e não serve mais para mim. E é algo que eu vejo que muitas vezes um bom discipulado faz. Tem pessoas que, às vezes, têm uma posição no mundo que é inconciliável com o reino de Deus. Só que a pessoa, de alguma forma, é ensinada a manter os dois e não dá. A Bíblia fala de renúncia. E eu não fico tão empolgado quando eu vejo um famoso. O famoso se converteu. Eu falo assim, vamos dar um tempo. Tem as 4 estações, né? Verão, inverno, outono, primavera. Vamos esperar um tempinho. Que bom, glória a Deus. Acredito que é que todos se convertam. Agora, qual que é o fruto? A pessoa está renunciando realmente à vida que ela tinha? Ou ela está tentando conciliar coisas que são inconciliáveis? Esse aqui foi um que renunciou. A primeira coisa que eu faço no meu dia é meu café e minha Bíblia. E não é porque eu sou um super-herói da fé. Não, é um hábito. Eu criei. Não foi fácil no começo. Eu não queria. Eu comecei, botei pressão, fui. Quando eu vi, eu não consigo acordar sem pensar no meu café e na minha Bíblia. Então, todos os meus dias começam com a palavra de Deus. Então, eu vou passar o dia inteiro florescendo o que aquele momento na presença fez comigo. Tem gente que é com música, tem gente que é com oração, tem gente que é com tudo isso junto. E sabe o que, cara? O Deus do secreto é quem te convida para esse lugar. E aí a gente vê a importância da rotina. Rotina é criada. Rotina, você se organiza para isso. Você muda de trabalho, muda o horário, você se adapta. Você vai dar um jeito. Então você se organizar para conseguir fazer tudo aquilo que você se planejou para fazer para Deus. Investir no conhecimento da palavra. Perseverar em conhecer a Deus pela sua palavra. Tem gente que gasta muito dinheiro com cursos para aprender a investir, para aprender a comprar em leilão, para aprender a, novos tipos de negócio, para fazer pitch de venda, para vender infoproduto. Nada disso é errado. Só que a pessoa se dedica muito para isso e quando chega nas coisas espirituais, a pessoa bloqueia. A mesma disposição que você tem para uma coisa, você tem que ter muito mais para as coisas de Deus. Amém? E praticar o que aprendeu rapidamente. Se tem algo que faz com que você cresça na fé, é obediência rápida. Porque obediência tardia é desobediência. A obediência rápida faz com que você cresça espiritualmente. Deus falou para Abraão, pegue seu filho, seu único filho, Isaque, aquele a quem você ama, e leve ele para fazer um holocausto. No outro dia, de manhã cedo, Abraão estava subindo o monte. Ele não ficou brigando com Deus, mas por quê? Semana que vem eu vejo. Foi rápido. Me dá um sinal. Foi, obedeceu. E quando estava subindo, deixou o servo, subiu só ele, Isaque. Isaque falou assim, pai, estou vendo aqui a faca, estou vendo a lenha. E cadê o sacrifício? Deus proverá o sacrifício para si. Abraão tinha certeza que o Deus que prometeu, o Deus que deu Isaque, era poderoso para restituí-lo. E ainda que ele morresse, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. E ele foi lá e na hora do sacrifício, o anjo impediu e falou assim, agora eu sei que você teme ao Senhor. Ele decidiu obedecer rápido e obedecer até o final. Ele ia até as últimas consequências, até que Deus o impediu. Por isso ele é o pai da fé, por isso ele é o pai dos que creem. Porque ele obedece e obedece rápido. A gente tem que obedecer rápido. Toda vez que você tem um conhecimento, você vai ter uma oportunidade para aplicar. Aplique logo. Porque senão, você vai voltar para aquela lição mais para frente na sua vida.
Não fique repetindo ciclos que você poderia já ter rompido. Obedeça rápido. Você já sabe o que fazer, faça e faça depressa. Amém? E essa primeira aula que eu estou fazendo aqui é uma introdução da escola bíblica para a gente entender qual que é o propósito. Para a gente entender que a escola é bom, mas depende da gente querer aprender. Depende da gente querer se aprofundar. E essa fome e essa sede é gerada. Você que gera. Eu quero aprender, eu quero crescer mais. Nós vamos falar a respeito de teologia sistemática a partir da semana que vem. Vamos explicar os tipos de teologia, falar cada uma daqueles tipos de teologia, a soteriologia, eclesiologia, pneumatologia, cristologia, tudo isso. Eu dei aula de teologia sistemática por muitos anos. E é fácil, gente. O nome é complicado, mas depois você entende para que funciona, vai ser tranquilo, vai ser simples. Agora depende da gente querer. Quero estar junto, quero crescer. Poxa, eu estou com dúvida? Pergunte. Não tem coisa melhor do que você ver uma pergunta de alguém interessado. Ah, mas é uma pergunta boba. Gente, nenhuma pergunta é boba. Se você tem dúvida naquilo, é importante que você saiba aquilo. Uma moça americana que eu sigo no Instagram, ela começou um canal de debate com estudiosos da Bíblia. E o que virou a chave dela, é que assim, ela cresceu na igreja, mas ela nunca teve um relacionamento com a palavra. Mas o que virou a chave para ela foi um dia que ela estava conversando com uma pessoa e a pessoa foi falar da Torá. Falei, porque os judeus seguem a Torá e tal. Eu falei assim, não, mas a Torá é o Antigo Testamento. A Torá é os 5 primeiros livros da sua Bíblia. Eu falei assim, então a Torá é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio? É, a mesma coisa é. Ela falou assim, gente, todo mundo achou aquilo estúpido, mas aquilo mudou minha vida. A partir dali, eu decidi que eu tinha que estudar, eu decidi que eu tinha que me aprofundar. E ali ela começou um canal de entrevista e está com, sei lá, não sei quantos milhares de pessoas seguindo. E partiu disso. Do esclarecimento de uma coisa que parecia ser trivial. Mudou a vida dela. Então não existe pergunta boba, gente. Toda pergunta é importante. E aqui finalizando, 2 Pedro 3, 17 e 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Cresça na graça, cresça no conhecimento. Graça, a palavra graça também é cariz, que é traduzido como dons muitas vezes. Você tem que crescer nos dons, tem que crescer no conhecimento. Jesus falou o seguinte, vocês erram não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Uma pessoa pode errar por não conhecer o poder de Deus, que aí vai ser uma pessoa que vai estar só sabendo teoria e não vai ter prática, e ela pode errar por ela estar só no espiritual, sem a palavra. Vai se tornar uma pessoa mística e uma hora vai estar virando uma outra religião. Não vai ter nada a ver com o que a Bíblia ensina. Cresça na graça, cresça no conhecimento. Escritura, mais poder de Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Eu te convido a você fazer um compromisso com Deus e com a sua palavra. Você é alguém que conhece Jesus. Você é alguém que decidiu andar com o Senhor. Faça um compromisso de você ir um pouco mais fundo. De você decidir cavar mais fundo. Existem águas mais profundas para você. Existe muito mais de Deus. E quanto mais você busca, mais você encontra. Quando você bate, a porta é aberta. Quando você pede, você recebe. Porque você está firmado na palavra. Senhor, obrigado por cada vida que está aqui. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. E, Senhor, gera em nós essa fome e essa sede. Nos desperta, Senhor, para ir mais fundo na tua palavra. Que seja um povo da Bíblia, Senhor. Um povo com conhecimento e com obras. Um povo cheio de poder, de unção. E um povo que conhece a Deus por meio das Escrituras. Senhor, que nenhum se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que todos possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por esse primeiro dia. Nos conduz em tudo que fizermos para a glória do nome de Jesus. Amém.